Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje a gente vai conversar sobre um tema mas absurdamente frequente, né, dentro da obstetrícia, que são as síndromes hipertensivas. Super frequente, super comum. É uma das grandes causas aí, né, que a gente tem de desfechos adversos obstétricos. Então, a gente precisa sim, né, estar atento aí às síndromes hipertensivas, precisa estar atento sobre como fazer, né, o diagnóstico correto, como identificar fator de risco e como manejar essa paciente, né, da forma mais assertiva. Então, quero apresentar para vocês a doutora Mariana Lubchinski, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jader, pelo convite. Sempre um prazer participar dessa atualização da obstetrícia. Ótimo, maravilha. Então, a Mariana é fetóloga, né? Então, trabalha aí diretamente, né, aí com obstetrícia de alto risco. Então, quero conversar bastante contigo aí, Mari, sobre síndromes hipertensivas, né? E já vamos direto ao ponto, assim, para o começo, né? Quais são os tipos, né, que a gente tem, né, de síndromes hipertensivas, como é que a gente classifica, né? E quais são os fatores de risco. Então, quais são aquelas pacientes que a gente tem que identificar, né, os principais fatores de risco e como é que a gente vai classificar. Certo. Então, é um dos assuntos mais complexos, assim, dentro da obstetrícia, né? Até pela prevalência, a síndrome da hipertensão na gestação pode atingir até 10% de todas as gestações. Então, é muito importante a gente identificar as pacientes que têm potencial de desenvolver alguma anormalidade hipertensiva durante o pré-natal e saber conduzir isso da melhor maneira possível, tentando diminuir os riscos, né? A morbidade para a mãe e para o feto das complicações. Então, assim, a gente tem um grupo de pacientes que tem um risco aumentado para ter desenvolvimento dessas síndromes hipertensivas na gestação. São as pacientes já com RAS crônica, né? Prévia gestação. Obesidade, diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, né? As doenças síndrome antifosfolipídico, lúpus eritematoso sistêmico também, algumas doenças autoimunes, doenças renais crônicas, a idade materna avançada, né? Que apesar da gente se achar muito jovem, com 35 anos ou mais, a gente já considera a idade materna avançada, é um fator de risco também. A gestação gemelar e a história familiar, assim, se a mãe teve pré-eclâmpsia, por exemplo, na gestação, né? Ou se a própria paciente já teve uma gestação anterior com algum distúrbio hipertensivo. Então, assim, fundamental classificar, né, as síndromes, identificar esses fatores de risco e classificar para ter a melhor conduta possível com essa paciente. É importante a gente avaliar, né, Mari, todos esses fatores de risco, porque às vezes acontece, né, de uma paciente, por exemplo, claro, a gente pode ter, por exemplo, a ocorrência de pré-eclâmpsia numa paciente sem nenhum tipo de fator de risco identificável, né, mas aquelas que a gente já identifica um fator de risco, a gente precisa, né, saber que paciente é essa, até porque muitas delas merecem, inclusive, já prevenção, né? A gente tem como fazer a profilaxia, né? Hoje em dia, já no primeiro trimestre, a gente já tem o cálculo de risco ali, até na morfológica de primeiro trimestre, para risco de restrição de crescimento intraútero e pré-eclâmpsia, né? Então, a gente já pode entrar com esse AS profilático, por exemplo, desde o início da gestação, né? AS cálcio, para tentar prevenir o aparecimento da doença mesmo, né? Ou tentar postergar o mais para o final possível, assim, da gestação e não ter tanta complicação para a mãe e para o bebê, né? Até questões de prematuridade e tudo. Então, assim, a classificação, basicamente, né, das síndromes hipertensivas que podem acontecer, a gente teria, então, a hipertensão crônica dessa gestante ou hipertensão gestacional, né? A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome HELP. Seriam basicamente essas configurações, assim, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma depois. Perfeito. Mari, e para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico, né, das síndromes hipertensivas? Quais são os critérios, né, que a gente utiliza para poder fechar, para poder dizer para a paciente que, de fato, né, ela tem uma pré-eclâmpsia e que a gente vai ter que conduzir ela, né, manejar conforme esse diagnóstico que foi feito.
Tendo os fatores de risco, a gente fica mais em alerta com algumas gestantes, né? Mas como tu disse, é muito importante, assim, a gente estar atento também para o aparecimento dessas síndromes pela primeira vez, né? Na gestação, assim, nunca teve outra gestação, uma primigesta, ou nunca teve outro fator de risco e daqui a pouco é premiada, né? No sentido ruim, com uma pré-eclâmpsia, uma síndrome HELP, tudo sendo uma primigesta. Então, assim, sempre na consulta de pré-natal é importante a gente verificar a pressão arterial sistêmica da paciente, né? Então, a gente vai ter, assim, 2 medidas com intervalo, né, de 4 horas entre elas, com a pressão sistólica maior do que 140 ou igual, e a diastólica igual ou maior do que 90. Então, assim, 140 por 90 ali 2 vezes, ou mais, um pouquinho do que isso, né? A gente já vai ter uma luz vermelha, assim, né? Então, se isso acontecer antes das 20 semanas, falando de hipertensão crônica, por exemplo, a gente vai ter antes das 20 semanas essa variação, né? Por exemplo, ela não tem diagnóstico de hipertensão e a gente está fazendo diagnóstico na gestação. Mas ainda não chegou nas 20 semanas, ela teve essa alteração de pressão, normalmente, né, sem proteinúria. Então, a gente vai pedir alguns exames, vai acompanhar essa paciente, né? E a persistência dessa pressão arterial, depois das 12 semanas pós-parto, né, essa pressão alterada, então fala mais a favor de ser uma hipertensão crônica mesmo. Aí a gente vai ver se vai usar antihipertensivo, se ela ainda não usa, né, e o manejo depois certinho. A hipertensão gestacional, então, a gente vai ter o diagnóstico depois das 20 semanas. Também com essas pressões alteradas, né, durante a consulta de pré-natal, sem proteinúria. Mas, geralmente, essa pressão ela vai se normalizar ali até 12 semanas pós-parto. Então, a gente vai ter aquela paciente com a pressão alterada, sem exames positivos para pré-eclâmpsia depois das 20 semanas, e que a pressão vai se estabilizar automaticamente depois do nascimento do bebê, né? Sem precisar uso de medicação, coisa assim. Então, fala mais a favor de hipertensão gestacional mesmo. A pré-eclâmpsia, né? O surgimento, ela pode ter sinais de gravidade ou não. A gente também vai ter, então, esse diagnóstico depois das 20 semanas de desenvolvimento fetal. Vai ter aí a proteinúria. Então, a gente pede, né, a relação proteína-creatinina, que tem que ser igual ou maior do que 0,3, ou a proteinúria de 24 horas maior do que 300, né, miligramas. E sem sinais de gravidade, a gente vai pensar assim, cefaleia, né, aqueles sinais premonitórios que a gente fala. Então, cefaleia, dor, hipocôndrio direito, né, alguma sensação de tontura, alterações visuais, vômitos, então essas coisas assim que falam a favor de sinais premonitórios, essa paciente não teria, né, se não tem sinais de gravidade, tá? Também vamos acompanhar com os exames, as provas de gravidade, né, os exames laboratoriais, tudo dentro do normal, a gente pode ter um acompanhamento de perto dessa paciente, mas não precisa maiores intervenções. E as pacientes que têm sinais de gravidade, então, que vai ter uma TA ali elevada, maior do que 160 por 110, uma creatinina alterada, em geral, maior do que 1,1, né? Maior do que 1 a gente já classifica. Alterações de transaminases hepáticas também, maior do que 2 vezes o valor de referência, né? Esperado, assim, para gestante. As plaquetas diminuídas, então, menos do que 100 mil plaquetas. E esses sinais premonitórios, então, epigastralgia, cefaleia persistente, né? As alterações visuais, os escotomas e sinais neurológicos que podem apresentar. Então, com esses fatores assim, né, sinais premonitórios, a gente pensa que pode a paciente desenvolver uma eclâmpsia. A eclâmpsia é aquela convulsão, então, generalizada, né, tônico-clônica, da gestante, que tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Claro que às vezes a gente pega num plantão, por exemplo, uma paciente que chega convulsionando, né? Aí tu parte do zero, tu não tem diagnóstico de nada e aí a gente vai ter o manejo todo para conseguir chegar nesse diagnóstico e diferenciar se é algum fator neurológico ou se é uma eclâmpsia mesmo que está afetando a paciente, né? E a síndrome HELP, então, que a gente vai ter uma
hemólise, né? As enzimas, as transaminases hepáticas bem elevadas e a plaquetopenia, né? O conjunto desses fatores dentro também de um diagnóstico de pré-eclâmpsia fala a favor de uma síndrome HELP. E pode apresentar proteinúria ou não, né? Mas existe, assim, a gente tem que cuidar muito de perto, porque é uma síndrome, a síndrome HELP é uma síndrome com alta morbidade, né? Para a mãe e para o feto, então é uma das complicações piores dentro da obstetrícia. E a gente tem que estar sempre atento, né? Porque é uma complicação que às vezes acontece e que precisa de uma intervenção médica rápida, né? Para a gente minimizar os desfechos depois, né? Depois a gente conversa um pouquinho de cada uma conduta, assim, né? Isso, perfeito. Mari, e quais são as condutas que a gente vai tomar, né, de acordo com cada idade gestacional, assim, porque às vezes a gente sabe, né, que se tem uma gestação a termo, né, uma paciente que a gente faz um diagnóstico de pré-eclâmpsia, bom, aí fica fácil, né, a gente já sabe o que fazer, né. Agora, de acordo com a idade gestacional, né, e com cada quadro clínico que a gente tem, né, quais são as condutas que a gente vai tomar? Os perigos e complicações, assim, de cada síndrome, né? Então, dependendo do tipo de hipertensão, a gente tem maior risco de complicações para a mãe e para o bebê do que outras, né? Então, assim, tem alguns graus mais intensos. A eclâmpsia, por exemplo, das convulsões, né? A síndrome HELP, essa paciente pode ter um desenvolvimento de um acidente vascular cerebral durante algum quadro desses, né, que pode deixar sequelas também para a mãe. Edema agudo de pulmão é uma coisa que a gente é mais raro de ver, mas é uma normalidade, assim, muito grave. Né? A falência renal, hepática, então, descolamento prematuro de placenta, que é uma coisa que às vezes chega também essa paciente para atendimento, né, de emergência, com descolamento prematuro de placenta, e a gente vai fazer todo o manejo ali, depois termina descobrindo que é por causa de alguma dessas síndromes, né, hipertensivas. E choque hipovolêmico, até um óbito materno, né. Então, assim, para o bebê, a gente pode ter apresentação de restrição de crescimento, por causa dessa insuficiência placentária que se apresenta também nessas doenças. Prematuridade, muitas vezes a gente tem que levar um desfecho gestacional precoce, né, por controle da saúde materna, principalmente, assim. Óbito neonatal, óbito fetal intraútero, né, que pode se apresentar também, e algumas asfixias perinatais. Então, são quadros, assim, muito complicados, né, que tem um potencial de gravidade muito grande. É importante a gente ter direitinho o manejo de cada uma dessas síndromes, né. Perfeito, perfeito. E é isso aí, né, então o importante é a gente sempre saber reconhecer, né, para que a gente possa tratar no momento que a gente ainda tem, né, uma intervenção que possa ser feita. Sempre minimizando, né, os riscos associados à condição, né, à doença e à prematuridade também, né, porque às vezes a prematuridade também pode trazer desfechos muito ruins, né, então a gente não pode às vezes, né, sempre colocando na balança o risco da prematuridade, né, com o risco. Tu tem 2 pacientes, né, Exato. Na verdade tu tá tratando 2 pacientes ali, então sempre tem que são condutas difíceis para o obstetra, às vezes, tu pensar num desfecho gestacional, né? Mas, às vezes, é necessário interrupção mesmo para o tratamento materno, né? E até riscos para o bebê também. Tem que pesar o que é o risco-benefício, né? Às vezes, a prematuridade, apesar das complicações, ela vai te trazer menos risco para o bebê do que seguir, né? Intraútero, que pode também trazer outras complicações fetais. Perfeito, joia. Mari, muito obrigado. Acho que ficou bem legal, assim, ficou bem colocado, né? Essa parte da gente conceituar, acho que ficou bacana a gente falar sobre as possíveis complicações, né? Os cuidados que precisam ser tomados sempre, né? E para quem quiser nos acompanhar e saber um pouquinho mais agora sobre a parte mais técnica mesmo, né? A conduta, o que a gente faz frente a uma eclâmpsia, frente a uma síndrome HELP, né? Olha, agora sim temos uma síndrome HELP diagnosticada, né?
Eu convido daí, então, para entrar na nossa área do aluno, do curso de atualizações, que a gente vai falar mais dessa parte técnica mesmo, né? Mais de manejo obstétrico de cada uma dessas complicações relacionadas a síndromes hipertensivas. Mari, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente.